Boa noite, meus amigos, meus irmãos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Começando mais uma terça-feira, conversando um pouquinho sobre uma das obras mais importantes da doutrina espírita, que é o livro Céu e Inferno, rogando ao mestre Galileu que nos visite em casa na noite de hoje. Peço desculpas pelo áudio, meu fone não está funcionando, então nós vamos trabalhar com o áudio do notebook. E o áudio do notebook não é lá grandes coisas. Mas hoje nós estamos começando o último capítulo da parte primeira do livro Céu e Inferno. Tem uma mocinha de 7 anos de idade peralteando por aqui. Deixa ela terminar de sair, senão ela vai acabar batendo aqui e me desligando. Nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que nós vamos falar diretamente da lei mosaica, que é da proibição de se evocar os mortos. Isso está em Deuteronômios, quando Moisés proíbe a visita a adivinhos, a pitons, a sacerdotes que leem o futuro, que fazem previsão, na mesma carta que ele proíbe os sacrifícios, os cultos exteriores. E diz que isso não era agradável a Deus. Esta proibição e a condenação à morte por Moisés, por lapidação, ou seja, as pessoas seriam apedrejadas até a morte, e sobre o seu próprio sangue, vai prevalecer durante toda a cristandade até o século XVII, começo do século XVIII, com o Tribunal do Santo Ofício, com a Santa Inquisição, onde os médios pagavam pela vida, com a vida, pela mediunidade, em morte lenta e dolorosa. É engraçado, né? Muitos espíritas se veem como médiuns naquele período. Na realidade, nós éramos os inquisitores, tá, gente? A grande maioria. Na melhor das hipóteses, a gente emprestou o fósforo para acender a fogueira, tá certo? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Bom, mas então vamos lá. Por que Moisés vai proibir a evocação dos mortos, né? Primeiro, quando Moisés tira o povo hebreu da escravidão do Egito, eles ficaram 400 anos. Ou pelo menos 3 ou 4 gerações, em algumas famílias, de 4 a 5 gerações, como escravos. Com uma cultura imposta. Esqueceram a cultura primitiva do pai Abraão. Esqueceram os desígnios de um Deus único e começaram a absorver as culturas egípcias, o paganismo, os mágicos, os sacerdotes, os pitons. Sacrificava-se muito crianças, não sacrifício humano, mas abusava-se sexualmente de crianças como parte de um ritual de iniciação. Cortava-se parte da criança para que o sangue dela fosse utilizado em sacrifícios. E os pais faziam isso. Aí o que vai acontecer? Essas práticas eram comuns em todo o Oriente. Então, muitos povos que os judeus iriam guerrear, iriam ter que enfrentar para reconquistar Canaã, reconquistar até a Palestina, tinham essas culturas. E para que houvesse um diferencial, um marco divisor, para que pudesse haver uma ruptura, Moisés colocou isso como um preceito divino, como todo o Deuteronômio. Vamos lembrar que esse povo era uma teocracia de regadio. Ou seja,
era uma religião, era um poder baseado na religião às margens de rios e lagos. Então ele vai o quê? Utilizar essa parte como sendo divina, quando na realidade a única coisa divina do Deuteronômio são os 10 mandamentos que o Cristo resumiu em 2. Toda a lei mosaica o Cristo reduziu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesse, já dizia o Cristo. Mas muita gente se baseia no Deuteronômio ainda. Alguns países ainda punem o adultério com apedrejamento, no caso da mulher. A mulher adúltera é punida com a morte por lapidação, e isso em 2021, nós não estamos falando de passado, não. Nós estamos falando de hoje. Então, esta proibição, ela vem como uma ruptura de costumes. Ela vem como uma ruptura de valores. Ela vem como uma ruptura de religião. Porque as pessoas estavam criando um comércio da mediunidade, coisa que existe até os nossos dias. Faz um panfletinho aí, pai fulano de Oxalá, de Xangô, aí nós vamos pegar as entidades da Umbanda e vamos trazer essas entidades ao círculo. Como se essas entidades não tivessem compromissos espirituais, os espíritos que se apresentam não tivessem compromissos espirituais e estivessem à nossa disposição. Trago a pessoa amada em 3 dias. Tu é médio? Não, sou Uber. Vou lá, busco, trago ela no carro para você. Já perceberam? Eu já vi muita gente pagando caro por conta disso. Gente bater na porta da casa espírita querendo esse ou aquele favor. Uma senhora uma vez queria que nós fizéssemos um trabalho para que ela conseguisse tirar a carteira de motorista. Aí eu vi ela saindo de carro lá do centro, falei, graças a Deus que não tirou, minha filha, porque dirige mal para burro. Um amigo tinha um sítio, um amigo de um amigo tinha um sítio e queria saber quanto que eu cobrava para desmanchar um trabalho que fizeram para ele. Que trabalho? Não, é porque eu achei uma vela queimada aqui e a vela tomou formato de uma vaca e o meu gado está morrendo, os meus bichos, as minhas plantações. Falei, meu amigo, isso não existe, não. O espírito não tem esse poder, não. Aí ele foi numa médium famosa, numa cidade aqui próxima. Ela cobrou R$4.500 dele, há uns 4 anos atrás, uma grana preta. Foi lá e desfez o trabalho. Ela mais 2 médiums. Acenderam vela, derrubaram cachaça, e fizeram, e aconteceram. Depois eu vim a descobrir, algum tempo depois, que aquela vela em formato de uma vaca, que só ele viu o formato da vaca na vela, foi um empregado da roça que o filho começou a brincar com uma vela que achou lá e deixou a vela queimando na varanda. A vela queimou e deu aquele... E o cara viu N problemas, a fazenda dele começou a dar para trás, as coisas começaram... Porque aí você começa a ver problema onde não tem, nós somos suscetíveis, nós somos influenciáveis. O cara desembolsou uma grana preta nas mãos de uma vigarista, que esta mulher foi uma vigarista. E como dizia minha avó, enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Se tem trouxa para comprar, tem otário, tem esperto para vender, né, gente? O que é o conto do vigário? O conto do vigário, e não tem nada a ver com sacerdote, a história é outra. O conto do vigário é você achar que você está levando vantagem e levar uma pernada. O mais famoso é comprar bilhete de loteria, é deixar bolsa com quem você não conhece. Né? Então, assim, as pessoas estão aí e nós
achamos a mediunidade algo místico e queremos informações do alto. Moisés já proibiu isso lá atrás, porque o trem já estava degringolado lá atrás. Já havia um comércio, já haviam pessoas especializadas que viviam desta enganação, ou até médios mais sérios que não trabalhavam, que viviam da troca, desse intercâmbio mediúnico. Não é como hoje. Aí Moisés vai lá e proíbe, acabou, vamos botar ordem nessa bagunça. Acabou. Mas por quê? Porque estava abusando. Agora, se ele proíbe, é porque existe. Ninguém vai proibir você de andar de bicicleta na Lua, porque por enquanto ainda não existe. Ninguém vai proibir você. Você não chega na praia e está lá, é proibido andar de bicicleta na água do mar, porque você não consegue. Mas está lá, é proibido andar de bicicleta na calçada, porque você consegue. Não se proíbe o que não existe. Se proibiu é porque existe. Agora, muitas coisas da lei mosaica caíram no esquecimento. Por que isso não caiu? Porque era interessante para a igreja durante a Idade Média. E as religiões não admitem, só admitem que o demônio se comunica. Vocês já perceberam isso? Você vê em reuniões aí, só o demônio se comunica. Ou, de outro lado, é só o Espírito Santo. A doutrina espírita é que aceita os intermediários, igual nós mesmo, que desencarna cheio de neuras, de problemas, de confusões, e precisamos de ajuda para resolver esses problemas. Então, o que acontece? O exercício da mediunidade é uma coisa natural. Tá? Por que eu não posso evocar o fulano? Porque eu não sei se o fulano vai estar ali para responder. Ah, mas o Kardec fez, mas era diferente a situação, eu falei isso aula passada. Kardec fez porque ele estava sob a tutela do Cristo e havia um objetivo científico, um bem para toda a humanidade. Então havia necessidade disso. Nós vamos ver nesse livro de alguns casos, espíritos que se comunicam no mesmo dia que desencarnaram, sentindo um topor. Por quê? Foram levados ali pela espiritualidade superior para que houvesse uma constatação, houvesse uma comprovação, houvesse uma pesquisa científica. E não como hoje. As pessoas não aceitam, por exemplo, a perda da pessoa amada. Não aceitam algumas coisas. Gente, nós acumulamos energia. Se alguém te olha negativamente, você está vibrando negativamente, a energia negativa que ele te mandou vai te acertar. Mas se você está vibrando positivamente, o cara está negativo, ele te manda uma energia, volta para ele. Do mesmo jeito que se você manda uma energia negativa para alguém, a pessoa está numa vibração melhor do que a sua, adivinha para onde que ela volta? Exatamente para você. Então, nós não podemos utilizar isso. E outra, o Cristo revogou toda a lei mosaica. Quando apresentaram a mulher adúltera ao Cristo, ele falou o quê? Sapeca aí porque ela está errada. E fizeram de propósito. A lei manda que apedrejemos. E tu, o que dizes? Ou seja, se ele fala apedreja, ele está indo contra tudo que ele falou de perdão. Se ele fala não apedreja, ele está indo contra o que ele falou. De que eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Então, o que acontece? O que acontece? O que o Cristo faz? Aquele entre vós que não cometeu pecado, atire a primeira pedra. E narra lá, que foram saindo primeiro os mais velhos. Quem viveu mais, errou mais. Mas alguns países muçulmanos herdaram esse costume da lei mosaica e ainda colocam em prática. Quer dizer, apedreja-se a mulher adúltera. O homem adúltero, não. Só a mulher. O homem não comete adultério, é só a mulher. A mulher é responsável. É um absurdo isso, mas ainda existe em pleno século XXI.
Em pleno 2021, nós ainda temos esse tipo de cultura. Gente que está com a lei mosaica ainda. O Velho Testamento perdeu a sua validade com Cristo. Acabou. Se você pegar todo o Velho Testamento, ele derroga com Cristo. Tudo que o Cristo fala é contrário ao Velho Testamento. O Velho Testamento fala de um Deus vingativo, punitivo, que é preconceituoso, de um Deus que privilegia um povo, que pune com a morte. E o Cristo chama Deus de Pai. Ou seja, o Pai trata todos os filhos com igualdade. Então, quer dizer, só isso aí já derrocou tudo que Moisés falou. Colocou tudo por terra. E Paulo fala isso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Se os homens se calarem, as pedras falarão. As lápides são pedra, as lápides falam, os mortos gritam e nós ouvimos que a vida continua, que a morte não existe. Então, meus amigos, finalizando esta parte, nós vamos deixar aqui que a proibição do exercício da mediunidade foi cultural, foi jurídica, foi necessária para que houvesse uma ruptura de culturas com o povo egípcio. Foi necessário para que houvesse uma moralização. E como hoje muita coisa da lei mosaica não é colocada em prática, esta também deve ser esquecida. Tá certo? Não há nada de errado na comunicação com os mortos. Pelo contrário, é uma das coisas mais lógicas que a vida tem a nos oferecer. Que Jesus nos abençoe a todos. Nos veremos na próxima terça-feira com o primeiro capítulo, O Pensamento, da segunda parte do livro Céu e Inferno. Que Jesus nos abençoe a todos.